Olá pessoal, hoje é a nossa segunda aula de orientação de estudos em inglês. Hoje veremos o Simple Present, faremos uma revisão do Simple Present, do Present Continuous, vamos contrastar os dois e vocês também verão os advérbios de frequência, the adverbs of frequency. Muito bem, então comecemos aqui com o Present Continuous, que nós vimos na aula passada. Vamos dar uma analisada aqui nessa fotografia, né? Nessa figura de uma família. Então vocês podem ver aqui o Ivan, o Baby Ben, o Dad, o Ussel, ou Ussel, e a Grandma Sue. Então, estão todos na sala, na casa, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai trabalhar esse tempo verbal juntos. Se eu perguntar para você, who's drinking tea? Deixa eu marcar aqui a pergunta. Olha, who's drinking tea? Então, essa pergunta vamos ver se vocês se lembram. Quem está? Olha o verbo to be aqui, tá vendo? Who is. Então, esse whose é who is, tá bom? Quem está bebendo ou tomando chá? Quem está tomando chá? Bebendo chá. Tomando chá é melhor, né? Bom, dando uma olhadinha aqui, qual seria a resposta, né? Vamos analisar aqui. Correto, pessoal? Então, quem está tomando o chá? Grandma Sue. Então, qual seria a sua resposta? Grandma Sue, resposta completa, tá? Is drinking tea. Tudo bem? Então, esse daqui nós já fizemos um. Deixa eu mudar a caneta aqui, que essa está um pouco ruim. Muito bem. A segunda pergunta, pessoal. Who's studying? Vamos lá. Pergunta. Who's studying? Lembram? Who? Quem? Então, olhem qual deles está estudando. Quem deles está estudando? Acharam? Cindy. Então, qual é a resposta completa? Vamos lá. Cindy is studying. Tá? Tudo bem? Então, Cindy. Muito bem. Terceira pergunta. Who's sleeping? Who's sleeping? Who's sleeping? All right. So, class, who's sleeping? Is Evan sleeping? No, he isn't. Is Baby Ben sleeping? No, he isn't. What about Ussel? Is he sleeping? Yes. So we say Ussel or Ussel is sleeping. Right? Okay, so now I ask you more questions and you give me complete answers. Let's go. Who's playing? Who's playing? Who's playing? Playing here is brincando. Tá? Quem está brincando aqui? Pode ser jogar, no caso é brincando. Quem, pessoal? Baby Ben. Então vamos à resposta completa. Baby Ben is playing. Great. Right. Here we are. Now, another question. What's Evan doing? What's Evan doing? Turma, agora eu estou te fazendo uma pergunta diferente. Ó, what's Evan doing? Então, o que... Ó, vamos lá, um por um. O que o Evan está... Olha aqui, ó. Está... Tá vendo o verbo to be aqui? Fazendo. O que ele está fazendo, pessoal? O que vocês acham que ele está fazendo? Ele está... Ok. He is reading, right? He's reading or he's reading his scrapbook. Let's go. He is reading. Muito bem. E finalmente, who's wearing a blue sweater? Mais uma pergunta. Vamos lá. Aqui, ó. Who's wearing a blue sweater? Então, pessoal, quem está vestindo? Lembram-se o verbo wear? Who's wearing a blue sweater? Is Evan wearing a blue sweater? No, it's a purple shirt. Is Sandy wearing a blue sweater? No, it's a green sweater. So who's wearing a blue sweater? Yeah, so you say what? Dad is wearing a blue sweater. So, listen, pessoal. Quando vocês usarem o present continuous, não esqueçam, por favor, de usar aqui ó, o verbo be
antes do verbo principal, seguido de ing, tá? Um erro muito comum é o pessoal falar Dad wearing, né? Baby band playing. Não, não se esqueçam do verbo be. Tudo bem? Podemos continuar? Muito bem. Então agora vamos mudar de foco. Vamos falar sobre os adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Bom, pessoal, algumas palavras que vocês já viram, com certeza, né? Quando vocês estão falando de frequência. Vamos lá. Never, always. Ó, always, sempre. Correto? Repeat, please. Always. Muito bem. And never, nunca. Muito bem. Aqui. Sometimes. Sometimes, às vezes. Tá bom? E aqui. Often. Quem sabe o que é often? Não se pronuncia o T, tá? Isso. Frequentemente. E um pouquinho acima, quando você faz algo com um pouco mais de frequência, que seria aqui, ó. Usually, que seria geralmente. E aqui, entre o nunca e o às vezes, quem sabe? Vamos lá, pessoal. Rare, rarely, que seria que é, né? Raramente. Então, vamos ver como que a gente usa esses adverbs of frequency com que tempo, pessoal? Com o present simple. Por exemplo, ó, dar alguns exemplos para vocês. Se eu quiser falar o seguinte, ó, eu, às vezes, bebo chá. Beber chá é muito feio, né? Vamos mudar isso daqui. Eu, às vezes, tomo chá. À noite. Tá bom? Então, qual é a posição desse às vezes? Quando eu falo às vezes, acharam aqui? Então, vamos lá. A ordem é a seguinte, pessoal. Primeiro, vocês vão usar o sujeito, que é o subject. Tá? Depois, vocês vão usar o adverb, aqui, of frequency. Depois, o verbo. E depois, outras palavras, tá? Eu vou colocar other words, que são outras palavras. Então, por exemplo, se eu quero falar isso que está aqui, ó, eu às vezes tomo chá à noite, eu faço o seguinte, ó. O I não é o sujeito? I, muito bem. Agora, vamos ao advérbio de frequência? Posso colocar aqui? Ó. Sometimes, tá bom? E o verbo? Como que é beber? Drink. Drink tea in the evening. Tá bom? Então, essa é a posição correta. Primeiro a gente começa com o sujeito, tá? Depois o advérbio, depois o verbo e depois as outras palavras. Vamos a outro exemplo. Se eu quiser falar, o Joe nunca come vegetais no jantar. Vamos lá? Vou trocar de cor agora, tá? Ó. Joe, nunca, turma. Como que é nunca? Never. Muito bem. E comer? Você pode usar eats ou você pode colocar has, tá? Então, Joe never has. Agora vamos às outras palavras. Vou fazer uma continuação. Never has what? Vegetables for dinner. Tudo bem? Vocês entenderam a posição, turma? E se nós tivermos uma sentença negativa? Aí muda um pouquinho. Por exemplo, se eu quiser falar, nós geralmente não vamos à academia depois das 7 da noite. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? We, tá? Eu vou usar, antes do advérbio, eu vou usar o quê? Don't. Tá? Aí eu uso o geralmente. Ó. We don't usually. Depois eu continuo. Go to the gym. Né?
Gym é academia. After 7 p.m. Tá bom? Então, turma, guardando isso. Posição, sujeito, depois o advérbio de frequência, depois o verbo e depois você usa outras palavras. Correto? Tá. Isso muda se nós tivermos o verbo to be. A posição não será a mesma. Então, vamos ver qual seria a diferença, pessoal, se nós tivéssemos o verbo to be. Então, deixa eu já apagar aqui isso daqui. A gente pode começar de novo. Ó, eu vou usar o verbo to be. Se eu quiser falar, Priscila nunca está atrasada. Ela é muito pontual, Priscila. Tá? Então, qual é a ordem aqui, pessoal? Eu vou colocar o quê? Priscila is never late. Isso significa dizer que quando eu tenho o verbo to be, qual é a posição agora? A gente vai fazer assim, ó. Primeiro você vai ter o sujeito, tá? Depois você tem o verbo be e depois você tem o adverb of frequency. Tá? Aí, aqui você tem other words, outras palavras. Então, veja que interessante, pessoal. Priscilla is never late. Então, o is, ele vem aqui. Tá bom? É diferente do outro caso que nós vimos. Vamos fazer outra sentença? Ó, os paulistanos estão frequentemente preocupados com relação à violência. Preocupados com a violência, né? Com relação com a violência. Então, vamos lá. Paulistanos. Ó, paulistanos. Paulistanos is or paulistanos are? Paulistanos are. Muito bem. Frequentemente. Lembram-se? Often. Olha a posição, turma. Tá vendo que o verbo to be está vindo antes do advérbio? Are often o quê? Worried about violence. Então, a gente, para parar no farol de trânsito, a gente já fica preocupado, não é verdade? Tudo bem? Perceberam a posição dos advérbios? Podemos continuar? Muito bem. Bom, para terminar isso, turma, eu vou fazer um exercício em que nós faremos uma revisão. Esse lado aqui apaga bem melhor, eu estou apagando do lado errado, turma. Em que a gente fará uma revisão do present simple e do present continuous, tá? E aí a gente termina esse bloco de exercício. Vamos lá? Ó, vocês têm um diálogo, tá? Entre quem? Entre a Emma, essa é a Emma, ela está fazendo compras no shopping center. E esse daqui é o entrevistador de um instituto de pesquisa, que ele parou a moça para fazer algumas perguntas. Qual é a nossa tarefa aqui, turma? A gente tem que decidir se a gente vai usar o present simple, tá? I go, you go, he goes, ou o present continuous. I am going, I'm waiting, I'm buying, etc. Então vamos lá. O interviewer começa. Tá? O entrevistador. Hello, I'm doing a survey. Estou fazendo uma pesquisa. Can I ask you some questions? Posso te fazer algumas perguntas? A Emma fala, sure. Aí ele faz a primeira pergunta. What? O verbo you do. Ela fala, I'm a travel agent. Sou eu trabalho numa agência de viagem. Né? Um agente de viagem. Muito bem. Turma, qual é a pergunta aqui? O que você faz? Tá. O que você faz? Não é algo que está acontecendo agora, somente agora. É o que faz, é a ocupação dele. Então, nesse caso, eu vou usar o quê? O present simple. Tá? Vamos ver se vocês lembram. Não é uma pergunta? O que eu uso aqui? Que auxiliar? Do. Muito bem. E depois, you. E qual é o verbo fazer? Do. Então, como fica a pergunta? What do you do? Muito bem. A Emma fala, I'm a travel agent. Aí ele pergunta, pessoal, vejam,
You like your job? Ela fala, yes, very much. Então, qual é a pergunta aqui? Você gosta do seu trabalho, tá? Muito bem. É uma pergunta no presente. Então, de novo, turma, é o present simple. Qual é o auxiliar que eu vou usar na pergunta? Do. Então, vamos lá. Do you like your job? Yes, very much. Outra pergunta. You use a computer at work? Yes, I do, every day. Então, concordam comigo que continua sendo uma pergunta no present simple. Então, vamos lá. Qual é o auxiliar para a pergunta no presente simples? Do. Então, do you use a computer at work? Você usa o computador? Sim. Ele faz uma outra pergunta. You prefer Explorer or Firefox? Então, você prefere o Explorer ou o Firefox? De novo, pessoal. Qual é o tempo que eu vou usar aqui? Present simple. Vamos lá. Do you prefer? Ela fala, well, in fact, I prefer Chrome. It's faster. É mais rápido. Ela considera o Chrome faster. Tá. Aí o entrevistador faz uma outra pergunta. Ah, aqui também é o present simple, tá bom? Vejam aí. Ele está perguntando sobre fatos, sobre ocupações, sobre coisas mais permanentes, né? Você gosta, você usa, percebem? Por isso que ele está usando o present simple. Mas olha aqui agora. What you do at the mall? I'm doing some shopping, of course. O que você no shopping center? Mall é shopping center. Eu estou fazendo compras naturalmente. E agora, pessoal? Agora, ele não vai perguntar o que você faz. Olha, what do you do? Ele vai perguntar o que você está fazendo. Quando você está perguntando sobre o presente que está acontecendo agora, você vai ter que usar que tempo? Present continuous. Então, vamos lá. What? Cuidado aqui. O que eu tenho que usar no comecinho do present continuous? Na pergunta, o verbo to be. Então, what are you doing? What are you doing at the mall? I'm doing some shopping, of course. Aí ele dá uma de xereta, né? Ele pergunta. E continua. Vejam. Your bags look heavy. As suas sacolas parecem pesadas. What you carry in them? Turma, o que ele vai perguntar? Carry é carregar, tá? O que você carrega ou o que você está carregando? Não é algo temporário, não é algo que ela está fazendo só hoje, só nesse instante? Então, eu tenho que continuar usando o mesmo tempo que eu usei aqui, ó. É o present continuous. Vamos lá. What? O que eu uso antes? Are. E depois? You. E qual é o verbo? Carry. Como que eu conjugo aqui? Carrying. What are you carrying them? Well, aí ela fica meio assim, né? Meio ofendida. Ela fala assim, well, I not think that really matters, does it? Bem, eu não acho que isso, né? Que isso importa. Não é verdade? Bom, não achar, pessoal. Quando você usa verbos assim como... Vou até fazer uma listinha para você. Ó. Think, no sentido de ter uma opinião. Ou like, né? Ou understand, que é compreender. Ou love. Geralmente esses verbos, turma, a gente não usa no present continuous, porque eles são verbos que não têm ação. Né? Eles são verbos mais que mostram estados psicológicos, de atitudes, mas não há ação nesses verbos. Então, nesse caso, ó, eu vou usar o present simple, tá? Present simple. Interessante, né? A gente fala, em português a gente fala I'm liking, eu estou gostando, mas no inglês não, a gente fala I like, e acabou. É um state verb, não é um action verb. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco, tá bom? Numa das próximas aulas. Então, vamos lá. O negativo de think. Eu não acho. Qual é o negativo? I not... Não. É negativo, pessoal. Eu tenho que usar o auxiliar. Tudo bem. Então, I don't think. I don't think that really matters, does it? Aí ele
percebe, né, que ele está fazendo muitas perguntas fora do contexto da pesquisa, ele fala, oh, I'm sorry, miss. Aí ela quer terminar logo, ela fala, you have any other questions to ask me? Então, você tem outra questão a me fazer, né, mais alguma pergunta? E aqui, turma, o que vocês acham? Você acha que ela vai usar que tempo? Esse daqui, o present simple, ou o present continuous? O verbo have? O verbo have também é um verbo, né, que quando a ideia é de posse, né, de ter, você não usa no ing, você não usa no present continuous, você vai usar sempre no present simple. Então vamos lá? Do you have? Do you have any other questions to ask me? Oh no, that should be all. Thank you. Tá legal? Bom, então pessoal, para que vocês possam agora fazer isso mentalmente, eu vou deixar aqui no seu vídeo o mesmo diálogo, tá? E eu quero que vocês dêem uma pausa no vídeo e tentem fazer esse exercício sozinhos. Façam num caderno. Depois vocês voltem um pouquinho esse vídeo e chequem a sua resposta, tá bom? Bom, isso é tudo por hoje. Vejo vocês na terceira aula daqui a 2 semanas mais ou menos, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau!